Fala, gurizada! Nosso live sessions desta semana, Mississippi, é logo ali. Já dizia este verso em uma das canções do disco Milonga Blues, que está completando 15 anos em 2024, meus amigos e minhas amigas. E de lá para cá, esta viagem blues com regionalismo brasileiro deu diversos discos. Com vocês, meus amigos e minhas amigas, prepara os ouvidos. Oli Júnior para vocês. Mais um matungo de poncho e chapéu, rondando por essas bandas, cavalgando ao léu. Quando encontro um galpão pra dormir, levanto as mãos pro céu. Perdi todo o meu gado, maldito jogo do osso. Tantas vezes me vi com a corda no pescoço. Cheguei a ver como era o tal fundo do bolso. Sem eira nem beira, com a minha viola na mão, me vi no meio da noite, pedindo perdão. Por favor, boitatá, ilumina toda essa escuridão. Eu fiz um trato com o bicho e ele me deu a luz. Levou pro bolicho, eu tentei fazer jus, pedi licença e toquei minha milonga blues. Bueno, essa foi uma canção, então, intitulada de Milonga Blues. Isso aí foi uma espécie de
de marco na minha carreira ali, né? Depois de 10 anos de carreira, comecei em 98, fui para 2008, eu dei uma pirada assim, tem que fazer alguma coisa diferente. E foi por causa dessa, mais ou menos da viola. Essa viola de 10 cordas aqui foi que mais ou menos norteou esse esquema, né, de uma coisa mais conceitual, digamos assim, né, de fazer um álbum a partir de uma temática, né. Até então nunca tinha, essa coisa de disco é muito, pega apanhado de canções daquele momento ali e tu resolve lançar. Na questão da Milonga Blues, não, eu compus essa música através de uns experimentos de viola, de afinação aberta, de slide, de elementos do blues e tal. E aí fui ponteando a viola e nasceu a Milonga Blues, e aí começou a nascer uma série de canções nessa estética, por assim dizer, né? Agora a gente vai tocar uma música chamada Eu Canto Blues. Daí eu já lancei em 2014 num disco chamado Dedo de Vidro. Bora! Eu canto blues quando eu tô feliz, eu canto blues quando eu tô deprê, eu canto blues pra me satisfazer, eu canto blues em Porto Alegre pra sobreviver. Tem gente que não consegue ver a luz, tem gente que chutou batuque e tocou pedra na cruz. There are people who can choose. Em todo canto da cidade tem alguém com blues. Todo meu protesto tem blues, e essa juventude tem que entender que a mudança só vem se provocar. Não há sentido na existência se não der pra escolher. Pra me satisfazer, eu canto blues em Porto Alegre pra sobreviver. Tem gente que não consegue ver a luz, tem gente que chutou batuque e tocou pedra na cruz. There are people who can choose. Em todo canto da cidade tem alguém com blues. Todo meu protesto tem o blues, e essa juventude tem que entender que a mudança só vem se provocar. Não há sentido na existência se não der pra escolher. Eu canto blues quando eu tô feliz, eu canto blues quando eu tô deprê, eu canto blues pra me satisfazer, eu canto blues em Porto Alegre pra sobreviver.
Hoje uma noite de blues e milonga, né? Regionalismo brasileiro. E nós estávamos falando em off agora há pouco, né? 15 anos de milonga blues. Nem você lembrava, né? Nem tinha atentado para isso. Faz um tempinho aí já, né? Um outro momento da sociedade, assim, e vem passando tão rápido, né? Tá voando. Assim, as mudanças parecem que são... Antes, eu tenho a impressão que mudava um pouco mais lento as coisas, assim, né? O cara falava, pô, imagina, 15 anos, tinha uma sensação de, pá, passou um tempão. E a gente fez e mudou tão pouco. E agora parece que um tempão e a coisa parece que foi há 30 anos, assim. Não, envelheceu muito bem, porque fez essa junção que até então era um pouco incomum, assim, né? Sempre teve blues, mas com elementos brasileiros em várias regiões, né? Sim. Mas no milonga com blues, até tu pode falar isso tão bem quanto eu, não me recordo de outras vivências em décadas passadas, né? Como é que foi esse insight de essa conexão do blues e milonga? O processo de combinar esses dois estilos musicais? Que parecem distantes, mas ao mesmo tempo, a partir da tua vinda na gravação do disco, nossa, eles se falam muito. Pois é, cara, eu tenho a impressão que foi mais ou menos... Claro, começou de uma maneira espontânea, mas eu acho que desde sempre, dentro de mim, tinha uma... Eu acho que a maioria dos artistas que se propõem a fazer algo autoral, eu acho que passa quase sempre na cabeça de todos que tu quer fazer, quando tu quer compor, quer compor, tá a fim de compor algo, não seria bem o termo inédito, assim, né? Mas alguma coisa que te representasse, uma busca por identidade. E nessa época, em 2009, porque assim, em 2008 eu fiz 10 anos de carreira, né? E aí eu tava sentindo uma necessidade de fazer algo mais. Porque desde 98, claro, antes de 98 eu já vinha tocando, né? Aprendendo instrumento, aprendendo com uns ponteados de coisas assim de viola, de violão, de guitarra e tal, de harmônica, eu tocava um slidezinho aqui ali e tal. Nos anos 90 ali, minha fonte de estudo quase assim, 80% foi em cima do blues. Então eu já estava... A minha mente já estava... O blues, pelo menos ali aquele blues, assim, digamos, Delta Blues, o blues de Chicago e tal, estava bem, bem forte na minha cabeça, assim. E eu tenho a impressão que eu cheguei num momento onde queria passar algo que um sentido de pertencimento a mais do que só ali tocar blues e rock, assim, né? Até então eu fazia essa mescla aí do blues, do rock, do folk, digamos, folk com ênfase assim norte-americano, mas gaúcho e brasileiro, fazia uma mescla, assim, né? Tocava até nos shows releituras de Almôndegas, Bob Dylan, Neil Young e Bebeto Alves, Vitor Ramil, esses caras, tudo assim. Ney Lisboa, Júlio Reni e tal. E aí mas era aquela coisa, eu tinha impressão, eu acho que 10 anos também é aquela, eu acho que é uma característica humana, né, que de tanto em tanto tempo tu começa a refletir sobre a sua vida e tal, né, de onde é que tu veio, teus pais, teus avós, cada um veio de onde e tal, o que eu tenho deles hoje, o que mudou, o que eu posso passar para a sociedade. E aí daqui a pouquinho tu casa, tem filhos, muda, tua mente vai modificando em algumas coisas, vai se reconstruindo, quebrando paradigmas, voltando às vezes em algumas coisas que tu achava que nem era tão legítimo assim, mas por uma bobagem, assim, às vezes essa coisa de, porque aqui no Rio Grande do Sul tem muito isso aí, né? A galera, pessoal urbano que toca rock, toca blues, tá tudo magrinho. O lance do regionalismo é uma outra parada. Sabe? As coisas assim dificilmente se cruzavam, mas teve gente que antes de mim fez alguns cruzamentos contemporâneos, tipo Bebeto Alves, tipo Almôndegas. Aí o Graforreia, né?
Na verdade, a Graforré foi um dos pontos assim que eu refleti sobre essa condição. A Graforré foi uma das coisas. Não abre a mente. Porque na verdade já era uma música, um clássico do rock gaúcho, e rock gaúcho é uma coisa que o DNA do cara assim, contemporâneo, que viu basicamente o rock nacional ser alavancado, né? Sim. Entre tantas coisas ali, o cara sempre liga o rádio. Uma época, quando eu era guri, tava tocando Barão, Legião, e aqui tu via Garotos da Rua, TNT, Cascaveletes e tal, Júlio Reni, e aí Graforré e tal, e Amigo Punk desde, acho que essa música aí, se não me engano, é final dos anos 80 ali, né? Mas que era uma coisa, era uma sacada, mas digamos assim, foi uma coisa, não era uma estética da Graforré, foi uma música isolada. Se pensar uma banda pós-punk, eles fazem Jovem Guarda, né? Jovem Guarda, punk, ska, coisas mais, né, dito, entre aspas, brega e tal, blá, 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 com rock, com tudo. E aí dentro de umas lá eles tiveram essa sacada, vamos fazer uma letra, digamos assim, satírica, né? E pegar uma harmonia regional, e a milonga é uma característica bem, porque a milonga ela é facilmente também reconhecida, né? Depois eu fiquei analisando isso, assim, a música que eu mais me identificava era a milonga. A gente tem várias aqui, chamamé, vaneira, enfim. Tu considera inicialmente assim, voltando um pouquinho do passado, tu veio do milonga e depois tu conheceu o blues? Ou o rock em si na sua essência? É que de tudo eu sou cria da globalização, né, velho? Eu nasci no meio dos anos 70 e desde dali, imagina, no Brasil já vinha de tropicalismo, né, cara? Alta mistura. Aí é que esse tipo de reflexão que eu comecei a ter em 2008. Né? Imagina, pensa assim no Brasil, tropicalismo, altas fusões, né? Novos baianos depois, os caras metendo João Gilberto ali, MPB, junto com o Jimi Hendrix, né, velho? Sabe? Os caras fazendo uma coisa do Moraes ali, samba e bababá, e o Pepeu Gomes esmerilhando a guitarra, né? Eventualmente, claro, aí tocava um bandolim aqui, um cavaco ali, mas já era fusão. Mutantes, mais fusão que fazia no Brasil nos anos 60 e 70, Mutantes, rock, e aqui no Rio Grande do Sul podemos citar, por exemplo, Almôndegas. Aí aqui antes tinha, nessa vibe do rock, já tinha Liverpool, depois o Bicho da Seda, aí veio Almôndegas, aí começou, né, essa coisa, uma retomada, digamos assim, com a Califórnia da canção. E aí na verdade, morando aqui em Porto Alegre, sempre me deparei com isso. Com discos na minha casa, do Almôndegas, trilhas de novela, rock nacional, pegando e tal. E aquilo ali eu encaro como algo espontâneo, né? Porque a rádio de certa maneira, é universal. Tu liga o rádio, vem tudo que tiver ali, tu tá assimilando. E meu pai também de Uruguaiana e tal, tinha alguns trejeitos, ele comentava sempre de Jaime Caetano Brown, por exemplo. Alguns dos meus irmãos tanto escutava rock quanto música regionalista. E aí o cara também vai se deparando com Vitor Ramil, fazendo coisas também, né, mesclando ali de certa maneira a cultura gaúcha com a coisa, com MPB, com rock na época ali, né, final dos 70, 80, Bebeto Alves, também pegando o gancho da milonga, assim como o Vitor. O Nelson Coelho de Castro também? O Nelson é mais no lance do samba, né? O Nelson mas também tinha uma estética rock, né? Aquele cabeludo, magrinho da cidade, tu olhava ele assim, parecia um roqueiro, mas era o cara do samba, da MPB e tal. Então as fusões, aí veio Graforré, papapá. As fusões sempre estavam ali. O que aconteceu foi que eu me dei conta que, como eu já estava inserido no blues, o que eu poderia fazer
digamos assim, para regionalizar o blues, trazer o blues para o meu universo. Esse foi basicamente o esquema, assim, porque até então já tinham feito milhões de coisas a MPB, com rock, principalmente com rock. Toda essa galera dos 60 para cá, pós-tropicalismo, sempre quis fazer essa fusão da estética contemporânea, que era, a bola da vez era o rock, de certa maneira, era o rock mundial, né? Ocidental pelo menos, e o regionalismo de cada um pode ser ali o Rio de Janeiro, Chico Buarque, a Bahia do Caetano, Gil, papapá. Todos eles, esse aqui é o lance, né, velho? Todos eles usavam elementos regionais, embora a maioria identifica como cultura brasileira, mas é que imagina, o Brasil é basicamente um continente quase. Sim. Tem de tudo. A cultura que se tem no sul é totalmente diferente da cultura que se tem no norte, no nordeste. Uma coisa que eu sinto no teu som, apenas agregar, eu vejo muito o Renato Teixeira nos momentos, o Almir Sater também. Também, o cara do Almir Sater da viola, né? Da viola de 10 cordas. Todos eles investindo, digamos assim, ou deixando se expressar através do regionalismo. Da cultura deles local, mais a cultura brasileira que a gente capta pelas ondas, principalmente do rádio, né? E contemporânea. E na verdade aí começou esse lance, porque aí eu já começo a pensar assim, pô, imagina, uma viola é um elemento brasileiro, né? De um elemento assim, como se fosse pegar o cavaquinho, por exemplo, um pandeiro, ou acordeon também para nós aqui, e alguns outros também, a sanfona para lá, mas aqui são elementos que tu usa, já remete a alguma coisa. Assim como, por exemplo, o chapéu, por exemplo. O chapéu eu quase sempre usei, né? Mas daqui a pouquinho eu comecei a ver que elementos estavam se cruzando também com o blues. A afinação aberta do instrumento, sabe? Sim. Podendo tocar numa afinação de viola, por exemplo, podendo fazer um... E aí pegar o slide, por exemplo, que é amplamente usado no blues, mas aí o cara já começa a pensar, por que não na viola? E por que não numa milonga? Mas se eu fosse tocar uma milonga na viola, como é que eu faria? Entendeu? Aí já começa aquela coisa assim, o que é a característica maior, digamos assim, entre várias, né? Mas que tu vai tocar e o pessoal vai dizer assim, uma milonga. Assim como o blues, né? Tem certas coisas do blues que tu faz ali, vai remeter. Do rock também, né? O cara vai, um riff do rock. É facilmente identificável. A milonga, o que é? E eu peguei, afinei, fiz umas coisinhas aqui na viola, porque essa aqui está afinada digamos assim, num tom menor. Mas a viola tradicional, assim, é num tom maior, digamos, tá? Então eu tava tocando ela uns blues normal, assim, que tem similaridade aqui na afinação da viola. Essa aqui, por exemplo, dita rio abaixo, que é igual a uma afinação em sol aberto do que os bluseiros usam no delta, usavam bastante no delta. E eu, como é que posso fazer aqui? Aí eu afinei em menor. Já dá uma sensação, né, daquela coisa da milonga mesmo. Aquela coisa mais grave. Mais pra baixo. E eu, legal. E se eu botar umas coisas de blues dentro dessa coisa da milonga? Já boto um slide ali e tal. E eu comecei a achar interessante, pensando assim, vou explorar isso aí. Aí que começou a vir essa estética conceitual, por assim dizer, de milonga. Aí que começou a cair várias fichas. Do delta, por exemplo, essas nomenclaturas, né? O cara, no meio blues, a gente usa bastante essa coisa. Assim, o estilo do cara, delta blues. Já sabe mais ou menos como é que... blues Chicago. Já tem uma outra pegada. Blues de New Orleans. Uma outra viagem.
Entendeu? E aí eu já comecei a pensar que, pô, pro delta do Mississippi, pô, mas a gente tem um delta aqui, né, cara? Delta do Jacuí, por exemplo, pô, dá para explorar isso aí, dá pra fazer algumas analogias. Milonga, um estilo musical extremamente ligado ao sul, e o blues, sul dos Estados Unidos. Então, músicas sulistas, já começou a vir várias coisas. Aquilo ali, daqui a pouquinho, são ideias para te compor, te botar na letra, coisas para mesclar aqui, né? Também juntar essa coisa do... E aí, começou a me vir um monte de... E foi junto com o Bebeto Alves também, porque eu tenho a memória de... O Bebeto Alves lançou o Black Bagual na Tia da Arena, e uma semana depois tu lançou um disco Milonga Blues. De certa forma, vocês começaram... Quando é que foi esse do Arena? Eu participei desse disco aí. Participou desse disco, foi 2009. Será que foi 2009? 2008. Acho que foi um pouco depois. Eu acho que o Bebeto fez depois. Foi depois? Sim. Blues não foi em 2008? Porque, a música Milonga Blues eu compus em 2008 e lancei numa plataforma da época que chamava MySpace. Bons tempos, MySpace. E aí eu compus os embriões do conceito Milonga Blues e que começou a gerar uma série de músicas que resultou num álbum conceitual, foi Milonga Blues e Delta do Jacuí. Agora eu não sei bem se eu já tinha até feito Milonga em Blue, que foi o disco sequente da Milonga Blues, só que o disco Milonga Blues eu fiz autoral, todas as músicas autorais. E como a gente, na época do lançamento do disco, a gente fez... o lançamento do Milonga em Blue, não foi? Talvez tenha sido isso. O lançamento do Milonga em Blue, e aí depois teve o show do Bebeto. Foi em 2012. Pode ser. Milonga Blues foi em 2012. E 14 o Dedo de Vidro. Dedo de Vidro. E eu acho que o do Bebeto... Aliás, 10 anos Dedo de Vidro, olha aí, cara. Vamos falar do Dedo de Vidro depois. Né? Nas datas redondas. Aí, né? E aí o Milonga em Blue no Arena também, não foi? Sim, aí foi 2010. Foi Milonga em Blue. Foi 2010. Então eu acho que esse disco do Bebeto aí, os Black Bagual ao vivo na Arena, que daí ele lançou mais 2 discos. Foi uma fase que ele estava muito inspirado. Não, foi depois, sim. Daí, claro, como eu fazia muita referência ao Bebeto Alves, ao Vitor Ramil, ao Mauro Moraes. Também. Mauro Moraes é um compositor, músico da linha nativista, né? Não tanto assim, de repente, a gente entra nas diferenças de nomenclaturas, né? Tradicionalismo, nativismo. Uma coisa bem raiz. Assim. Mas tem ligação, eu sinto o Jaime Caetano Brown, né, que é a música Poema Campeira, que é a última música do Milonga Blues. Milonga Blues. E essa coisa... E eles sempre tiveram. Na verdade, eles foram referências cruciais, né? Se eu fosse dizer assim 4 elementos assim regionais que desencadearam o lance da Milonga Blues, é o Bebeto Alves, Vitor Ramil, Mauro Moraes e o amigo Punk de Grafarré. Eu peguei elementos de todos eles, claro, e aí injetei aquilo que eu tinha como cacuete, digamos assim, que é o blues. E aí nasceu essa fusão. Né? Maravilha. Mais 2 canções então? Vamos lá. O muro da Mama foi construído por causa da enchente de 41. O muro da Mama foi construído por causa da enchente de 41. O muro da Mama foi construído
jangada. Porque a milonga e o blues tem muito isso, né? Às vezes tem que cuidar algumas coisinhas, cuidar se quiser também, né? Porque essa é outra similaridade da milonga e do blues, né? São coisas muito calcadas num ritmo repetitivo, naquela coisa cíclica, né? Tá indo e voltando toda hora. E às vezes tem isso aí, às vezes você está fazendo um blues que é exatamente igual ao outro. Os blues são assim, Muddy Waters, Elmore James, daqui a pouquinho eles estão tocando um disco inteiro que se tu tá, sei lá, em casa varrendo, alguma coisa assim, alguns artistas, né? Parece que tem a sensação que é a mesma música quase sempre, na mesma levada, porque é o que faz, é o sentido de ser também do estilo musical, né? Delta do Jacuí.
terra onde eu nasci. Ao mesmo tempo que pra mim o Mississippi é logo ali. Eu canto blues com uma chala e sotaque que é só daqui. Toco e conto no cruzeiro do delta do Jacuí. Eu canto blues com uma chala e sotaque que é só daqui. Toco milonga como um cruzeiro do delta do Jacuí. Tem um bootleg do Bob Dylan, vários, né? Mas aí assim tem aquelas coisas de. O louco fez 20 e poucas versões da música. Assim, coisa assim. Ou porque errava, ou porque aí. Não, acho que eu vou mudar, agora eu vou fazer assim. Eu não lembro qual que era o músico de rock progressivo, ele tinha uma coisa de gravação, gravava pequenos trechos 20 vezes e selecionava melhor, encaixava a música. Não me lembro qual que era o cara. É muita coisa, cara. Quando os caras tem na época outra época, né? Mas no lance dos caras tinham horas livres no estúdio, por exemplo. Muita grana. Os Stones também, assim. Pedia pro cara deixar gravando e eles tocando. Até o ponto de daqui a pouquinho o cara foi pra casa e aquela parte que eu fiz, não sei o que agora, não me lembro mais. Tu gravou, foi lá, sei lá, 2 horas da tarde daquele dia. O cara do som ia ter. Quem era um músico independente poder fazer isso? Pois é. Imagina pagando certinho hora de gravação. Recado importante por isso, sabe? Vocês sabiam que no site da Produto Oficial, como essa camiseta aqui do Gross, o terceiro disco dele, Tempo Louco, você sabia que pode adquirir com desconto? Vai no site da Produto Oficial, seleciona o que você quiser, camisetas ali, rock gaúcho, CDs, e usa o cupom Ponto da Agulha e você ganhará descontos especiais lá no site da Produto Oficial. Aproveite esses descontos especialíssimos aqui do canal para vocês. Nós estamos falando do Dedo de Vidro, agora há pouco, né? 10 anos, aí, ó. Nem estava pensando na pauta isso. E eu lembro que é um disco que aborda muitos temas, desde o urbano até o existencial. Como é que foi para você, na época, explorar esses temas e cultuá-los dentro da temática universal do blues e com alguns elementos dentro do melódico? Até tem coisa de nordestina, viu? Naquele disco, eu acho que é o Zé Mourão. Zé Mourão. Também um forró ali. Capoeira, né? Um lance de capoeira. Cara, 2014, Dedo de Vidro foi resultado, né? E tá documentado uma época onde eu tava. Em 2009 lancei o Milonga Blues, em 2012 o Milonga em Blue. Em 2013 eu lancei um disco chamado Do Delta do Jacuí ao Deserto do Atacama com um harmonicista. Para nós aqui, o cara que toca gaita de beiço. Gonçalo Araya, do Chile. E eu tava vindo numa sequência assim de total Milonga Blues, direto. Tudo que fazia shows diretaço, assim, mesclando mesmo, fazendo repertório quase sempre que eu fiz de 2009, por aí. Fazendo músicas autorais, releituras do Bebeto Alves, do Vitor Ramil, do Mauro Moraes, pegando coisas assim, almôndegas, papapá, e aí as versões do Muddy Waters, do Robert Johnson, os bluesmen, assim, né? E aí, 2014, eu já tinha uma leva de músicas que eu vinha compondo desde 2009. Por exemplo, a gente tocou o Muro da Mauá aqui, né? Que é do Dedo de Vidro, mas era para ser uma música do Milonga Blues.
Esses tempos eu até tava Até ganharia agora uma breve provocação, ganharia uma versão atualizada agora. De tudo que a Pode gente passou, tranquilamente fazer uma versão Muro do Mauá, enchente de 2024. infelizmente. E tem várias coisas para se botar, hein? Muita coisa para se botar. É um disco conceito só. Só isso aí. Dava para fazer uma ópera rock, uma ópera blues, uma ópera milongueira, sei lá, várias coisas. Só com essa temática. E eu não sei porquê, agora eu não me recordo nem por que ela não entrou no Milonga Blues, mas eu tenho certeza, porque eu tenho registros dela gravados assim em fitas cassete, porque até 2000 o Milonga Blues, por exemplo, eu gravei todas as músicas numa fita cassete, que eu ainda tenho guardado. Que eu tinha um gravador, eu tenho aí, não sei se está funcionando, um gravador que antigamente os repórteres faziam muito, botava a fita ali e só um gravador um quadradinho assim, ó. E aí eu botava na frente aquilo e documentava. Hoje em dia tem tudo no celular, né? Tem o lance da gravação do celular ali. Tiro rápido ali, imediato. Bota ali, rec, pum. Mas antes eu fiz, então, nessa fita aí tem o Muro da Mauá. Eu não sei por que não entrou, porque era uma milonga blues praticamente. Eu cantava uma milonga assim, mas fazia os slides, tudo. Eu acho que foi esse lance de... Acho que ia ter música demais, ia ficar muito comprido o disco, alguma coisa desse tipo aí, que eu tirei umas 2, 3, assim. Enfim, daí o Dedo de Vidro é resultado mais ou menos assim, eu tinha músicas compostas já nesse período, algumas eu compus naquele momento ali, 2013, por aí, porque 2014 eu gravei e lancei. Então eu tinha música desde 2012, 2013, mas como o lance do show estava muito recorrente, das apresentações estava muito, eu acho, não vou entrar em estúdio de novo para gravar coisa, vou tocar, entendeu? Vou gastar, entre aspas, assim, esse conceito do Milonga Blues e tal. Daí eu fiquei pensando assim, será que era lançar outra coisa temática, assim, né? Porque daí eu tinha coisas como Zé Mourão, que era um ritmo de capoeira, assim, né? Que explorei o slide, assim, também num lance de capoeira. Tinha algumas baladas. A gente tocou aqui Eu Canto Blues, que é do Dedo de Vidro. E aí foi bem mesclado, assim, foi aquela coisa um registro bem daquele recorte de tempo, assim, né? E tinha duas coisas que predominavam nesse disco aí, que é o slide, por isso do Dedo de Vidro, né? Porque eu uso esse slide aqui de vidro, tá? É um artifício bem ligado ao blues, mas não só, também música havaiana, tem, enfim, milhões de coisas, mas o blues tem esse artifício, essa estética bem recorrente, assim, bem na cara, né? E aí eu tava usando bastante slide, desde o disco Milonga Blues eu vinha fazendo esses ponteados de blues e milonga, usando principalmente, se eu fosse dizer uma coisa assim, uma característica que representa a Milonga Blues, eu diria que é o uso do slide na milonga. Isso sim, arrisco a dizer que isso sim foi uma coisa inédita. Porque a milonga, muita gente, tipo o Bebeto, Vitor, enfim, o Vitor fez a Estética do Frio, a milonga, 2 músicas ali com cítara, enfim, tem várias coisas, né, que o artista vai tentando buscar uma identidade e tal. Então já tinha várias coisas de blues em tom menor, assim, que remetia algumas coisas na milonga e tal. Mas o slide na milonga, eu acredito que foi a principal sacada, digamos assim, né? E eu fui explorando isso direto e me veio esse nome, Dedo. Porque às vezes, muitas vezes nas entrevistas eu explicava isso, né? O que isso aí no teu dedo, às vezes? Esse aqui é um slide. Nesse caso aqui é de vidro, mas pode ser de metal. Eu botei dedo de vidro. E eu toquei direto viola e uma guitarra que eu tinha na época, que era de 10 cordas. Uma guitarra que era uma viola, mas uma guitarra... Guitarola? Que eu apelidei de guitarola. Eu não tenho mais ela, mas eu gravei todo o disco, as cordas foram ou na viola de 10 ou na guitarola.
Qual foi o teu insight musical de utilizar o slide de vidro do que, por exemplo, ter usado o de porcelana ou o de metal? Que sonoridade que tu captou nas suas praticidades, composições, criações? Isso é legal, isso é diferente. O que te atraiu, né? Eu acho que foi mais um som um pouco mais aveludado do slide. Que eu já toquei praticamente todos, né? Às vezes até pegando um isqueiro, assim, porque isso aí era uma coisa bem do blues mesmo, assim, né? O pessoal do sul, do Delta lá, do sul dos Estados Unidos, do Mississippi, eles usavam várias coisas. Pode ser uma navalha, usavam bastante navalha, gargalo de garrafa, pegava um tubo qualquer, assim, de metal, serrava ali, tocava. Porcelana foi uma coisa, eu acho que mais contemporânea, né? Mas eu não sei te dizer, eu acho que durante muito tempo eu toquei várias vezes. Até eu tinha uma banda antiga chamada Mendigos da Noite. Foi minha primeira experiência fonográfica de gravar em gravadora, tudo, né? E eu me lembro que nessa época eu usava o metal. Usava bastante slide de metal. E aí eu acho que foi naquelas coisas de chegar pra ti é que nem tipo pedal, né? Guitarrista, assim, às vezes tu vai testando um pedal, tem um efeito X, aí tu pega um outro pedal que é parecido, e tu, mas tem uma coisa diferente aqui e tal. O slide de vidro, o atrito dele, digamos, na corda, é mais aveludado, assim, mais grave, parece mais robusto, sabe? Mais gordo. Mais gordo, pode-se dizer assim. O metal é aquela coisa estridente, porque é metal com metal, né, velho? É uma coisa de metal, com as cordas de metal e grita pra caramba, assim, dá um atrito ali bem específico, né? Como tu imagina, pega duas facas e bate as duas, assim, pra te ver. Agora pega uma madeira, por exemplo, e bate com metal. Pega um copo e bate com metal. Sempre vai dar outra. E o slide de vidro, eu acho que me adaptei melhor, digamos assim. Bacana. Vamos conversar um pouco com os músicos, que faz parte do Power Trio. Começar com o que tá do meu lado aqui. Jacques Jardim, né? Tem os dois Jacques. Eu tô brincando já aqui, cara. Vamos começar um dos jazz aqui. Vamos lá. Jacques, meu velho, tu como baixista, também vale também pro nosso outro Jacques aqui. Sim. Ouvido a tua parte como baixista, de como é tu, instrumentalmente falando, de incorporar as linhas de baixo nas duas sonoridades, nos dois ritmos do americano blues e com o nosso regionalismo, o milonga. Cara, é uma experiência... Primeiro que o processo de criação é muito legal, assim, né? Então, contando um pouco da história, assim, o Oli me convidou, né, pra tocar baixo, ser irmão do Oli. E aí, cara, já tocava uma viola, aquela viola toda, né, violãozinho, assim, e tal. Aí aprendi o baixo. E aí, mas eu sempre tive uma influência muito rock blues também, assim, né? E como tinha também um pouco de milonga, em função do pai e tal, já sabia, mas não tinha uma propriedade maior, assim. E aí eu fui aprendendo o próprio instrumento junto com a própria milonga. Então, no conhecimento, no estudo do próprio instrumento, assim, a milonga já meio que veio natural, assim, também. Então, foi um processo muito legal, assim. E aí o processo de criar foi muito... Porque logo em seguida que eu comecei a aprender o baixo, quase não teve muito tempo, assim, né? Claro que a gente fez muitos shows, assim, com covers e tal. Mas logo em seguida não deu muito tempo, assim, não, já tem um processo de criação, já tem músicas novas e tal, né? E aí tu já vai criando linhas de baixo diferentes, então foi tudo muito simultâneo, muito correndo, assim. E aí foi maravilhoso, né, cara? Esse processo de criação é muito legal, assim. Né? O que tu vai fazer? Como é que dá pra fazer assim? Eu olhei, muitas sacadas também, faz assim, quem sabe não faz assado. Então foi tudo muito junto. Já ouvia milonga, algo assim antes, não? Eu ouvia, mas muito, mais do rock, assim. Então... Outro desafio. Assim, musicalmente. Eu ouvia, assim, mas um pouco mais em casa, não tinha o hábito, assim, né? Então, como estava construindo, assim, a minha percepção musical, né?
E muito em função da mídia também, das rádios, assim, o que vinha muito, assim, era muito mais o rock e o blues também, né? E aí, naquela função de estudo, assim, sei lá, eu estudava muito mais o blues do que a própria milonga, assim, né? Enquanto construção da minha identidade musical depois, ela foi surgindo, mas ela sempre teve, né, no nosso imaginário, assim, né? O próprio pai, que era do interior, não escutava tanto, assim, mas ela sempre teve pairando, assim, com a própria influência até do próprio da Roré, que a gente já tinha falado, né? Sim. Depois, com a função do álbum, assim, daí eu comecei a estudar bem mais, assim, né? As possibilidades do baixo, assim, mas... Bacana. Não tinha tanto hábito, né? Sim. E o nosso amigo... Vamos pra lá? Jacques Trajano. Cara, ritmicamente, percussivamente, como foi pra você de incorporar os elementos, os andamentos, essa parte mais swingada, principalmente através do bombo legueiro, no mundo Milonga Blues? Foi bacana, assim, porque quando o Oli me convidou, a gente já tava tocando junto. Ele disse, tô pensando em fazer umas misturas aí de milonga com blues. Eu, opa, como assim? Será que vai? Daí, tá, vamos dar ali então. E começamos a tentar encaixar isso aí, né? Dentro desse blues, rock, milonga. E foi saindo. O bombo legueiro até foi uma consequência. Acho que ele entrou, mas foi Mas nos shows, né? no show e depois no Dedo de Vidro. Eu acho que não... Mas no decorrer do processo ali, dos shows, a gente perambulou assim, desde bares a teatros, né? E aí cada momento pedia um certo... Sim. O Milonga Blues, o álbum Milonga Blues, se eu não me engano, não teve bombo legueiro. Foi por isso Teve carrom, era basicamente carrom, viola de 10, o violão. E umas 2, 3 músicas de banda. com batera mesmo. Para executar isso aí ao vivo, a gente começou a perceber através das releituras, que aí veio no disco seguinte do Milonga em Blue, que é um disco meu de intérprete, né? Que eu fiz versões, a gente fez versões de Bebeto Alves, Dr. Ramil e Mauro Moraes. Ali é que veio, ali Começou a incorporar daí o bombo legueiro também, junto com... Foi natural. Foi... Cara, dá pra explorar. Com certeza. Ficou bem bacana. E tá uma coisa muito... esses dias estava ouvindo a banda nossa aqui do Rio Grande do Sul, Rage My Eyes, que é uma banda de metal, e tem muito bomba legueiro diretamente explorando nas canções. Então, com essa fusão dos instrumentos regionais cada vez mais incorporados no rock. Rage My Eyes. Que é a antiga Celerata, que entre eles era o guitarrista Magnus Wittmann, nosso querido neto do Teixeirinha. Aí transformou Rage My Eyes, aí incorporaram a música latina, o milonga no metal. Aí tava ouvindo prestando atenção, poxa, tá impressionante como liga bem com essa agressividade do rock e com blues também. Né? Que é uma... Era o projeto... Era o projeto solo dela. E foi do Malazzi, inclusive o nosso querido Malazzi estava na banda dela e tocava certa influência do Malazzi, do Ultraman, que... Acho que era a música Queime as Bruxas, uma coisa assim. Eu acompanho ela, não lembro agora, cara. Eu acho que sim. Mas eu lembro dessa fase dela. Ficou bem legal, cara. Bem legal. E deu um peso, assim, pra música. Não, totalmente. E tu falou da questão do regionalismo, né? É impressionante, fascinante o mundo da música justamente ter essas conexões, né? Tanto no Nordeste como Nação Zumbi, Mundo Livre, S.A., a galera de São Paulo também, e o nosso caso aqui também, né? A gente estava falando em fusão, né? O lance do Mangue Beat foi esse tipo de sacada. Essa coisa do cara pegar assim, vamos fazer todo mundo ali gosta de rock direto, mas vamos colocar elementos regionais. O que seria? Um pouquinho o cara pegou um alfaia, que é um bumbão nordestino, né? Eu tenho um também, amarrado com corda de navio, assim, cara. O cara, só aquilo ali só aquele elemento ali, num lance já manjado de rock, por si só já iria remeter toda uma estética. Sim. Já se torceria. O ritmo também, do maracatu, da coisa aí inverte, por exemplo. Imagina que um cara que esteja tocando
um alfaia no Nordeste, um bumbo legueiro aqui e tal. Aí chega um cara com uma guitarra distorcida. Que a guitarra distorcida é uma coisa que automaticamente remete ao rock, entendeu? Sim. Porque o rock nasceu praticamente junto com as possibilidades da guitarra, do instrumento, da fabricação do instrumento. E aí aquilo ali ficou totalmente liga, né? Culturalmente não tem como. Bombacha, por exemplo, o cara vê, pô, O gaúcho. o cara veio lá do Rio Grande do Sul, tal. O Blegueiro, a mesma coisa. Eu acho que, olha, arrisco a dizer que uma das últimas misturas aí mesmo, em termos de disco, de estética, de banda, assim, ou de movimento, eu acho que foi o Mangue Beat. Que é o embrião dessa ideia de Milonga Blues, de fusão. Que a gente citou ali, né? Mutantes. Serviu de exemplo para você também? Serviu. Sonoramente, claro, para claro. desenvolver? Acho que o Raimundos também fazia isso aí, né? O forró qual O Raimundos também fazia Também Muito pegou, piano explorado no primeiro disco. Exatamente. Não foi tanto uma influência assim, mas são coisas que, claro. A maneira de Isso aí. deles. Sim. Isso aí vai ter direto. Se a gente for para a Argentina ali, pro Uruguai, também vão ter essas possibilidades. O cara, um roqueiro lá do Uruguai que se criou ouvindo candombe, por exemplo. Tem gente que faz. Essas coisas, por exemplo, na Argentina tem os eletrotango lá. Os caras pegam, misturam música eletrônica ou coisas, ou instrumentos, possibilidades eletrônicas dentro de um tango. Uma coisa totalmente regional, né? Ou nacional, na verdade. É que a Argentina também tem uma outra percepção de Brasil em relação ao Brasil, né? O Brasil Eles bebem muito da nossa música. A gente fala de regional, a Argentina é nacional. Sim. Embora tenha, o sul e o norte tem bastante diferença. Assim. Mas são essas possibilidades contemporâneas. O embrião do Milonga Blues é justamente essas possibilidades de fusão. Tu tem um olhar mais aberto, né? mais disposto e sair um pouco dessa coisa também tradicional, né? Agora todos os regionais, porque também outro elemento bem forte no regional são as tradições. E aí alguém pega, digamos assim, institucionaliza, como é o nosso caso aqui, né? Mas no Nordeste também tem, na Bahia também tem, Sim. em Minas também tem. E aí o pessoal contemporâneo, com outras que são, na verdade, são crias também da globalização, entendeu? E aí tu fica pensando assim, pô, ali faz parte, entendeu? Aquele elemento regional ali faz parte do meu ser. Tanto quanto tu ouve rock. O cara nasceu, foi se criando ouvindo rock, ouvindo MPB, ouvindo coisas totalmente regionais e ouvindo coisas extremamente internacionais. Sim. É o regional que se universaliza, né? Já dizia o Que se Tolstói. regionaliza também. Tolstói E acaba agregando e acrescentando mais. é acreditado a ele, né? Aquela máxima cante o regional, alguma coisa do regional e tu serás universal, coisa assim, né? Essa coisa, concordo totalmente com esse pensamento, assim. Sim. Porque é aí que tu vai, daqui um pouquinho, que tu vai adquirir a identidade. Porque se todo mundo for regional, vai ficar uma coisa linear ali, né? Todo mundo, ok, beleza. Sim. Tu vai fazer sempre só rock, vai ficar uma coisa dentro do rock. Sim. Só blues, vai ficar no blues. Quando tu pega elementos desses internacionais e canta o teu regional, talvez aí tu vai abrir portas de possibilidades artísticas. E como abriu para vocês, desde lá em 2009, quando lançaram o Milonga Blues, né? Exatamente. Mais música, galera? Vamos lá. Vamos lá. Com vocês.
coitado não pensa nem nada, só vem pela estrada direita a charquear. Deus, você fez. Os homens de preto trazendo a boiada, bem rindo, cantando, dando gargalhada. Os homens de preto, os homens de preto, os homens de preto, os homens de preto. Os homens de preto trazendo a boiada, vem rindo, cantando, dando gargalhada. Deus, você fez. E os homens de preto trazendo a boiada, vem rindo, cantando, dando gargalhada. E o bicho coitado não pensa nem nada, só vem pela estrada. Vem berrando, vem berrando. E o bicho coitado nasceu, foi marcado, mas vai condenado na estrada, berrando a querência, deixando os homens de preto pulando, gritando. Toca pro derramou. Os homens de preto trazendo a boiada, bem rindo, cantando, dando gargalhada. Deus, você fez. Uou! Yeah. Bueno, esse instrumento aqui é um modelo mundialmente conhecido como cigar box. Isso aqui remete muito às faltas de possibilidade do sul dos Estados Unidos, principalmente da comunidade preta. Pessoal ali, descendente dos colhedores de algodão e tal, que não tinham grana suficiente, né, para comprar um instrumento musical. Os caras eram descendentes de escravos, né, praticamente. E para conseguir tocar um instrumento depois de toda essa carga, né, de ou nas plantações de algodão, ou sofrendo racismo todos os dias e se fechando numa comunidade
preta nos Estados Unidos, cara, onde é que a gente vai comprar, né? Dificilmente também, quando se conseguia, tu vai numa loja, nem te vendiam coisas de instrumento musical, nem vendiam para negros. E aí eles pegavam caixas de charuto no lixo, que era o que tinha, para fazer uma coisa mais próxima, assim, fazer uma acústica, né? Uma caixa oca, e botar ali de maneira bem rústica mesmo, pregar uma ripa de madeira, assim, e meter uns pregos ali, puxar arame mesmo, ou dar sorte também de encontrar no lixo algum encordoamento de guitarra, assim, mas basicamente pegava algum arame ali, esticava e ali fazia justamente os slides, com garrafa e tal. E as primeiras eram com uma corda só, que é popularmente nos Estados Unidos conhecido como diddley bow. Então, uma caixa de charuto com uma corda só, um arame só, e ali o cara fazia o slide total. E aí, um desses caras aí, quando era guri, resolveu fazer um cara chamado Bo Diddley, que ele fez, na verdade, o Bo Diddley, justamente o nome dele vem de uma analogia do Diddley Bow. Diddley Bow, e ele inverteu ali, em vez de ser bow, ele botou bow, que a pronúncia fica um pouco bow também, né? Mas e inverteu, em vez de ser diddley bow, ou seja, uma cigar box com uma corda só, ele botou o nome artístico dele e fez Bo Diddley. E ele se lançou naquele boom do rock and roll ali dos anos 50, justamente com uma cigar box feito caseira. E aí se tornou bem mais popular quando na época tem a marca ainda, mas na época era uma marca bem conceituada, assim, a Gretsch, que fazia instrumentos musicais de corda, guitarra, semiacústicas e tal. Resolveu fazer uma guitarra homenagem ao Bo Diddley. Perguntou para ele como é que ele fez, tal. Aí, claro, fez uma coisa muito mais profissional, digamos assim, né? Uma saída, com aquele esquema industrial e tal. E aí o Bo Diddley estourou o rock nos anos 50, junto com Chuck Berry, com Little Richard, Jerry Lee Lewis, Elvis. E um desses caras estava no meio, já vindo um pouco do blues dos anos 40, era o Bo Diddley. E ele começou a aparecer na TV com essa guitarra cigar box. E aí ela, pá! Sabe que TV, essas coisas assim, tipo o Ed Sullivan lá, que eles tinham, coisas assim, eram altamente, tipo um Silvio Santos para nós aqui, né? E aquilo ali tu aparecer em rede nacional para todo o país, assim. Aí a galera, uma coisa que... E eu curtia, não sei, mas na verdade o meu caso foi meio eu conheci um luthier em Porto Alegre que se sumiu, que ele era um cara que era chefe de cozinha, assim, e falou assim, eu acho que eu vou pegar umas coisas, fazer umas guitarras, uns violões e tal. Quero me aventurar na luthieria. Daí ele fez uns protótipos de cigar box pequenininho, aí com cigar box mesmo, com a caixa de charuto mesmo. Que aqui em Porto Alegre, por exemplo, se encontra nas tabacarias, por exemplo, comprar charuto vem importado nos legítimos cigar box. E aí ele pegou aquilo ali, fez uma ou duas, depois fez não com as cigar box em si, mas no modelo, assim, né? Fez coisas muito rústicas, assim, né? Coisas bem de experimento. E aí não sei, não me lembro por que cargas d'água, eu cruzei com ele e ele falou alguma coisa assim, que eu tenho lá umas coisas. Daí eu falei, cara, faz uma coisa de repente mais... para se tocar um pouco mais, de maneira mais profissional, entre aspas, assim, né? Daqui a pouquinho com um braço de guitarra mesmo, com um braço de violão, não só uma ripa lá esculpida lá e feito. E aí ele tinha alguns restos de coisa. Eu mesmo tinha um resto eu tinha um braço de Fender, Squier Fender, né? E aí tinha esse braço aqui de um violão de 12, tinha
Tinha uma viola lá toda esgualepada, que inclusive foi do Júlio Reni, uma viola tonante lá que eu tinha. Tava todo. Cara, comida era ela. O pessoal todo do Brasil, a gente tem uma expressão, tava nos pés da égua. Tá, na capa da gaita. Exatamente. E aí Significa muito gasto mesmo, tá bom. E aí eu dei pra ele, cara, pega essa viola aí, tira o braço e faz um cigar box desse que tu tá fazendo. E aí ele fez uma sequência de coisas, ele fez uma viola, e aí fez a guitarra, ou primeiro ele fez a guitarra, depois não me lembro bem a sequência, mas ele fez uma leva, assim, umas 2 ou 3 coisas, me agradou. Aí eu só fiz uns ajustes pra mim, daí, né, uma coisa, de repente bota uma ponte de violão mesmo, do captador, tal. O mais importante era o braço, né, mais confortável e tal. Ficou um brinco. E aí acaba também sendo essa coisa, mais uma cruz estética, né? Coisa que remete ao blues, o cigar box, o slide. Aí tu faz toda essa concepção. E junto com uma história nativa, né? Ligada das comunidades e que fez toda esta junção estética, cultural, social também deixa de ser, porque foi uma atitude punk, né? Os caras se viraram no meio da escravidão. Exatamente. E conseguiram socializar a sonoridade que eles faziam naturalmente naquela época. Exatamente. Assim como o Bombo Legueiro, que vem desde a época dos farrapos, da coisa toda. O Bombo Legueiro ali na Argentina nasceu ali, né? O Bombo Legueiro, ele é Bombo Legueiro mesmo, porque, na verdade, o original, eles pegavam um tronco escavado. Os Bombo Legueiro original da Argentina, eles pegavam... E eles... Não, mas antes dos de cortiça, eles pegavam o tronco da árvore mesmo e escavavam o tronco. Sim. E aí botavam a pele ali, e aquilo ali era legueiro por causa que se ouvia a léguas de distância. E não era, às vezes, não era nem por questões de música propriamente, era mais, às vezes poderia ser até de comunicação. O cara se comunicando, porque a música tem isso aí, né? A música não é assim, nem sempre a música foi essa nossa estética apreciativa como hoje. A música, em um dado momento da civilização, não tinha esse apelo, era uma expressão, a música servia como elemento e artifício espiritual, religioso, ou de comunicação mesmo. Tu vê aqueles filmes que a gente vê, né, do Oeste, por exemplo, os caras, as tropas. Aquilo ali não é uma música tocando, não. Aquilo ali é um código que vai dizer coisas. Aquilo ali, se é para atacar, se é para retroceder, tá chegando inimigo, hora do almoço, hora de parada, tudo isso. E o Bombo Legueiro era uma dessas coisas assim, né? Acredito eu que de repente, daí eu já vou entrar num terreno que eu não tenho muita certeza, mas por dedução das tribos indígenas, né? De comunicação entre as tribos ali, ou para avisar o outro lá quem está chegando, se não está chegando, ou se agora eles estão num determinado local e tal, e aí tocavam um instrumento ali para ser ouvido bem longe mesmo. Sim. Estamos chegando quase ao final. Poxa, cara. Mas convido vocês, quais os próximos passos do nosso Power Trio aqui? Rapaz, o lance é... A gente está num momento civilizatório, eu acho, bem de... Não sei se a gente pode encarar a coisa como uma transição, né? Porque a gente tá num mundo muito rápido, cara, muito rápido mesmo. Esse ano voou, cara. Daqui a pouco já é dezembro, hein? Não, essa tecnologia virtual, assim, nos anestesia de uma maneira e quando vê já passou o tempo, sabe? E são muitas coisas ao mesmo tempo, muitas coisas mesmo. São muitas notícias, muitos elementos do mundo, não é mais assim ocidental. Ou o cara pegando assim, eu vi o cara regional, as bandas daqui, TNT e tal, sou influenciado, ou a banda nacional. Não é aquela coisa do disco dos Beatles chegar aqui com um troço raro. Não, agora tem acesso a literalmente tudo. E antes se lançava um disco, o artista tinha essa concepção. A grosso modo, o lance do artista era
performar em ocasiões cotidianas, tocava em bar, tocava em casamento, tocava para alguém, tocava em casa, e fazer o fonograma. Agora já não tem mais essa. Agora tu toca em casa e grava no celular, entendeu? Tem que fazer cortes, Oli. Tem que fazer cortes, tem que fazer Minuto. vídeo, tem que fazer reels. Pra que música de 5 minutos? Não tem mais. Isso aí mudou muito. E aí isso aí acaba também alterando a nossa estrutura, né? Enquanto profissional da música, enquanto até apreciador. Até apreciador mudou. Né? O pessoal mais novo não consegue entender como a gente parava tudo e sentava no sofá para escutar música. Pô, que bom tempo, né? Que as nossas mães faziam sanduíches, aí os amigos da escola, vamos ouvir o disco. Vamos ver aquele disco. Ou pega a fita emprestada do amigo, do ouvia primo. Um lado, ouvia o outro lado, ouvia de novo. Vamos ouvir de novo. Então, aquela expectativa de comprar um CD sem conhecer o disco ainda. Hoje em dia não, eu vou ouvir primeiro no Spotify, eu vou ouvir, se eu gostar eu compro. E nem ouvi direito hoje. O cara pega uma música ali na introdução, já não te agradou, tu já passa para outra, já passa para outra. Diz que é chato. Tanto que umas coisas uma do marketing do Spotify é compre o plano, faça o plano do Spotify e passe quantas vezes tu quiser. Olha só o quanto muda na percepção da pessoa, cara. Porque antes, por exemplo, os meus filhos, um tem 13, outro vai fazer 10. Há poucos anos eles se depararam com a TV aberta. E eles, olha só, até hoje eles estranham muito o fato de ter propaganda numa coisa. Eles não entram na cabeça deles, tu tá vendo um programa e alguém cortar um programa para ter uma coisa nada a ver, sabe? Sim. É uma notícia, sei lá. Né? Então o tempo cerebral mudou muito, velho. Mudou muito mesmo. Então eu não sou mais capaz de dizer assim, eu vou fazer um troço daí. Porque amanhã vai ser outra coisa, sabe? A gente aqui tá com uma perspectiva assim, imagina se vem uma pandemia de novo, e se vem uma enchente de novo, não mudaram nada agora, tá tudo meio que... Agora tu imagina se vem, imagina, a gente tá vivendo, a gente recém saiu de uma enchente, tá tendo uma outra coisa, uma outra coisa extraordinária da natureza, que é queimada e blá, blá. Então tudo isso altera, a gente fica pensando assim, será que vale? Claro, eu vou compor até onde eu tiver sanidade para isso. É tu Mick Jagger até os 80. Como lançar isso, para mim é uma interrogação. Eu tenho perspectivas, assim, a gente tem de entrar em estúdio, gravar umas coisas e tal, mas te confesso que eu tenho uma visão, não sei se é pessimista, mas eu acho que na verdade é uma reflexão contemporânea mesmo. O que será que a gente vai... O que vai ser o próximo passo? Será que as pessoas ainda vão estar ouvindo a música de maneira como eu entendo? Uhum. Talvez também, não é uma questão absolutista também, que eu estou certo da maneira de se ouvir música também. A gente está em extinção, vocês acham? Eu acho que está em extinção. Uns casos da vida doido que para ouvir a coletânea duplo ali na íntegra. Total. Eu acho que vai ter... Eu acho que estamos em extinção e a gente tem que chulear, fazer uma figa aí para dar um reset na civilização para voltar alguns valores. Pô, Google, cria umas inteligência artificial que vamos mudar essa cultura, por favor. Não tem escapatória, né, cara? Tá vindo tudo muito rápido, assim. Essa inteligência artificial, as perspectivas são todas... Cara, imagina, esses tempos eu abri o Google, alguém lançou um disco do Oasis através da inteligência artificial, velho. Meu Deus, cara. Sabe, então... Como é que vai ser? Eu não sou capaz de dizer como é que vai ser o processo criativo do criador, né, do compositor, e como as pessoas vão estar escutando. Eu acho que a minha grande interrogação é como as pessoas vão lidar com o elemento música futuramente. Galera, sigam o Oli. Instagram,
YouTube, isso. Instagram, o Spotify. Siga os perfis também, Jax. Jardim. Jaque Jardim. E Jax Trajano. O Jax tem um perfil de cervejeiro. Dissonante. Dissonante, por favor. Maravilha. Sigam o Dissonante, sigam aqui nosso amigo Jax. E galera, sigam também Birra Lib, nosso parceiro, patrocinador, recebendo os grandes nomes, os novos da nossa música brasileira. E vocês não conheçam, vem aqui na Avenida Nilópolis experienciar as melhores cervejarias de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Tem a Dissonante também, porra. Não vamos criar conflito, né, cara? Tem espaço para todo mundo. E parceiros, parceiras, tem o nosso e-mail aqui abaixo na descrição. Queira apoiar a cultura, a boa música, vem conversar com a gente, como o canal pode alavancar também as suas marcas. Perfeito? Sigam na Pão da Agulha, Instagram e aqui na Pão da Agulha, no YouTube. Deixe seus comentários. E com vocês o encerramento, Oli Júnior para vocês. Blusas antigas.